Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue a guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. Último capítulo do livro de 1 Samuel, capítulo 31. Nós temos o registro de um final. Talvez você já ouviu em algum momento uma expressão: comece bem e termine bem. A importância de começarmos as coisas e nos começos, por isso que a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, aquela instrução, orientação à igreja de Éfeso: volte ao primeiro amor, o início das coisas, a empolgação, a energia, a força, o foco, a dedicação, de começar bem, de querer ver os resultados, o esforço para isso. Mas também é importante o começo, como é importante a trajetória para que o final seja bem. Nossa determinação, nosso foco, não deixar as coisas pelo meio do caminho, para que nesse processo termine bem. No capítulo 31 nós temos exemplo de alguém que começou bem. O rei Saul começou muito bem. Ele era um rapaz dedicado, cuidava das coisas do pai dele, foi escolhido por Deus e Samuel foi lá, ungiu, ele chegou a profetizar, começou a fazer um reinado satisfatório, o primeiro rei de Israel. Aquelas expressões que nós usamos, tinha tudo para dar certo. Começou bem, mas a trajetória de Saul começou a se atropelar, começou num caminho que não terminou bem. O capítulo 31 registra uma tragédia. Saul é morto, seus filhos são mortos, o inimigo decapita, expõe a vergonha. Pense, queridos, como é importante começar bem e terminar bem. E aí eu vejo algumas coisas, você pode descobrir outras, mas quero propor para você alguma dessas situações que Saul deixou se perder pelo caminho para não terminar bem. A primeira delas é pensar que o sucesso, é pensar que as vitórias, as conquistas, os planos realizados vêm de nós mesmos. Saul pensou que o reinado, se perdeu no caminho de pensar que o reinado é dele, foi ele que conseguiu. Deus tinha dado para ele, ele esqueceu disso, por isso não terminou bem. A segunda coisa importante que eu percebo na vida de Saul, não somente ele pensar que ele tinha conquistado alguma coisa, o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios que somos capazes de pensar alguma coisa por nós mesmos? Não, nossa suficiência vem do Senhor, e como é bom te lembrar disso. Segunda coisa que Saul se perdeu e não terminou bem, é que a própria conquista que Deus deu a ele o afastou de Deus. Ó, que paradoxo! Eu recebo algo de Deus, é Deus que me dá, e isso que Deus me dá, que Deus faz na minha vida, eu me perco e a uso para me afastar de Deus. Oh. Subiu para a cabeça. E aí ele começou a achar que ele era o tal. Começou a tomar decisões erradas, começou a desobedecer, começou a andar por caminhos tortuosos, foi consultar quem não deveria, desobedeceu orientações, por isso terminou bem. Não terminou bem. E penso também que algo muito importante que Saul se perdeu e para não terminar bem, é que ele começou a fazer comparações. Olha que perigo. Ele começou a se comparar observando a vida de Davi. E o que é que gerou? Ciúme, inveja. Saul matou 1000, Davi matou foi 10.000. Então Saul percebeu como Davi era querido, como era enaltecido, ele começou a se comparar, mas por que deu isso para mim, das canções que faziam, deu mais para Davi do que para mim, começou a ficar com ciúme de Davi, e começou a ter inveja de Davi, lança em Davi, vai matar Davi. Se perdeu.
Ele poderia, queridos irmãos e irmãs, ter um desfecho que no capítulo 31 de 1 Samuel é registrado. Um desfecho diferente. Ter começado bem, ter terminado bem. Mas ele se perdeu no processo, na jornada, e não terminou nada bem, e o prejuízo não foi só para ele, mas também para toda a sua família. Que você tenha uma profunda reflexão sobre isso nesse tempo. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.